Beleza, eu quero animar, mas como eu faço isso? É muito comum que quando a gente está começando na arte digital, a gente se questione qual o melhor programa para usar. E quando a gente pesquisa, a gente tem diversos vídeos por aí indicando qual o melhor programa, mas a maioria deles não traz uma resposta concreta. E, de fato, a resposta ela não é nem um pouco satisfatória. Ela é depende. E hoje eu queria trazer essa discussão de por que que depende. Mas isso acontece porque não são os programas que vão te ajudar necessariamente a fazer arte digital, né? Ou, né, no meu caso, fazer animação. Claro que assim, eles ajudam bastante, né? Tem diversas conveniências, ferramentas digitais. Se o programa é de bitmap ou se ele é de vetor, mas no duro, desculpa, se você não tá acostumado com esse termo, vamos deixar assim, na prática, o que vai te ajudar a fazer arte digital de fato vão ser as técnicas que você tem. E as técnicas você aprende no papel. As técnicas você consegue aprender independente da sua ferramenta. Por exemplo, por mais que você tenha ferramentas sofisticadas de animação dentro de um programa, se você não sabe, ou pelo menos você não consegue dominar ali os 12 princípios da animação, você fica completamente perdido. Você provavelmente não vai conseguir entregar um trabalho tão bem feito quanto se você tivesse as técnicas ali a seu favor. E também o programa depende muito do que você quer fazer, de qual estilo de animação você quer seguir e também de onde você está situado. Por exemplo, no meu caso, eu uso muito o Toon Boom Harmony e ele é um programa, né? Ele é um software de animação que eu uso, ele faz uns 4, 5 anos. E assim, ele foi um dos primeiros programas que eu comecei a aprender para fazer animação. Quer dizer, que eu aprendi de fato. Porque antes de usar ele, eu já usava outros que eram gratuitos, né? Por exemplo, o OpenToons. Só que o OpenToons, por exemplo, é um programa que, para mim, antes de eu aprender animação, ele era muito difícil de ler. Porque a timeline dele, por exemplo, ela é baseada em time chart. Tô pegando aqui emprestada a imagem do OpenToons do próprio site oficial deles. E esse é o layout que o programa vem. À primeira vista, ele parece muito confuso, principalmente se você não tá muito situado ali na animação. E quando eu falo de timeline, eu falo disso aqui, ó. Porque isso aqui vai te mostrar onde tá cada frame que você tá visualizando ali da sua animação. Então pensa que cada faixinha dessa é um frame, é um desenho seu. Mas até eu conseguir ler isso, quando eu não sabia nada de animação, isso é extremamente confuso. Principalmente, poxa, a maioria dos outros programas de edição, por exemplo, a timeline ela é horizontal, mas aqui ela tá vertical. E por que isso? Porque ela é baseada nisso aqui. É time chart. Bom, na verdade, para ser mais específica, ela é baseada em time sheet, que é o time chart, só que planilhado, né, de forma mais organizada e menos pessoal, porque desculpa, o time chart a gente faz na nossa folha, a gente mesmo desenha, né, quem tá fazendo a animação para conseguir se situar no tipo de movimentação que a gente tá trazendo. Agora, o time sheet, ele traz isso de uma forma mais planilhada. Eu me confundi aqui, desculpa. Mas voltando, eu uso o Toon Boom Harmony. Por quê? Além de eu ter aprendido ele e ter tido, né, mais afeição a ele, ele é um programa que é padrão na indústria de animação no Brasil. E nos Estados Unidos também. Apesar de eles também usarem o Flash ou Adobe Animate. Mas, por exemplo, se você tá na indústria de animação do Japão, lá já é mais comum se usar o Clip Studio. Bom, o Clip Studio para animação, né? Eu não entendo muito bem como funciona, não sei se é um outro programa, mas eu sei que tem a diferença do Clip Studio Paint e do Clip Studio para animação. O One Piece, ele é animado no Clip Studio, e isso faz muitos anos, inclusive muito antes do Clip Studio para animação se chamar Clip Studio. Só uma curiosidade aqui, o Clip Studio para animação antes ele se chamava Ritas, né?
Dito isso, a gente vê que depende mesmo de diversas circunstâncias de qual software que você vai usar ali para fazer sua arte digital, ou, né, no tema do canal, a animação. E também tem outro fator, que hoje em dia não necessariamente você precisa saber desenhar de forma excelente ou saber também desenhar no geral para se tornar um animador, porque hoje em dia existe a técnica cutout. E essa técnica é a animação em marionete. Então, assim, você não necessariamente precisa desenhar o personagem que você vai estar animando. E tem programas que fazem isso, não é um só. Por exemplo, o que eu uso, que eu inclusive faço riggings para animação cutout, é o Toon Boom Harmony. Mas existem outros, por exemplo, o Morro, que ele veio chegando no mercado, ele é recente, né? Eu não sei usar um morro, mas isso já é outra coisa, porque fazer rigging já exige outros conhecimentos que estão muito mais ligados ao software em si do que a técnica propriamente dita, né? O rigging, claro, que você precisa pensar no rigging, se você faz rigging, você já consegue pensar melhor em como fazer o rigging em outros programas, mas outros programas têm lógicas de rigging muito diferentes dos outros, assim, eles não conversam quase nunca. Mas falando da parte mais artística, digamos assim, que seria a animação, principalmente a animação digital, você precisa saber as técnicas independente do programa. Antes da gente ir para um programa, a gente precisa ter em mente que a gente está usando um programa como uma ferramenta. Então, assim, você precisa saber as técnicas de desenho e de animação na sua cabeça, ou pelo menos perto de você. Não necessariamente você precisa saber tudo de cor, sapateado, assim, e, né, nunca mais consultar mais nada. Claro, você pode consultar, mas a questão é que você precisa já dominar as técnicas para você saber no programa onde apertar os botões para conseguir fazer isso, né? Para você conseguir botar a sua técnica em prática. Por exemplo, esse livro é o manual de animação do Richard Williams. E assim, um excelente animador, inclusive diretor de animação de Uma Cilada para Roger Rabbit. E esse livro, assim, por mais que tenha uns pormenores ali de especificações, né? A questão que eu quero trazer com esse livro aqui é que essas dicas, esses aprendizados que tem no manual de animação do Richard Williams, ele traz no papel. São técnicas que ele traz do papel. Na época que se animava tudo no papel, né? Mas que elas são perfeitamente aplicáveis no digital também. E isso justamente mostra que a gente está usando o digital justamente como ferramenta, não como necessidade para a gente conseguir fazer a arte em si. E assim, eu também tenho esse outro livro, que ele é do Photoshop. Eu não tenho comigo, mas eu já tinha lido um outro que era do Adobe Animate. Isso aqui, por exemplo, é muito interessante pra gente conseguir diferenciar com esses dois livros. Esse livro do Photoshop, ele traz muito a tecnicalidade do Photoshop. Então ele vai te mostrar onde são os botões, o que os botões fazem, o que eles podem fazer, o que você pode fazer com eles. Mas isso também vai de você, da sua expertise com aquele programa. O programa está sempre relacionado a botões que você vai apertar para conseguir expor a sua técnica e expor aquilo que você está precisando fazer. E claro, de forma padronizada. Por exemplo, numa produção, é mais interessante você usar o programa que eles estão usando naquela produção, não usar um programa divergente. Mais interessante ainda é você fazer no digital e não fazer no papel. E mandar pelos correios, para os caras, e eles aprovarem essa animação. E falando sobre mudança de programa e aprender outros programas, isso vai para qualquer nível de artista. Agora a gente sabe que cada programa tem a sua curva de aprendizado. Por exemplo, o OpenToonz, ele precisa de uma curva de aprendizado um pouco maior para você saber ler timesheet, saber o que é um time chart. Programas exigem menos. Por exemplo, o Flash. O Flash foi o que eu primeiro aprendi, assim. Eu aprendi muito rápido o Flash, porque a curva de aprendizado dele é muito menor. As ferramentas dele também são mais limitadas, mas a forma que ele trabalha diversas ferramentas, até rigging, é muito mais simples do que o Toon Boom Harmony, por exemplo. Mas saber onde está cada botão e tudo mais, isso vai da curva de aprendizado. E a curva de aprendizado vai de cada um também. Se você já sabe técnicas de animação ali fora de programa, então depende muito. Se você está aprendendo princípios da animação ao mesmo tempo que você está aprendendo o programa, talvez seja mais frustrante,
Mas se você tem facilidade de aprender 2 coisas ao mesmo tempo, talvez não necessariamente. Mas se você já sabe princípios de animação e agora tá tentando aplicar num programa que você não conhece, a curva de aprendizado para aprender o programa pode ser menor. Como se localizar no Canva, como dar zoom out, como dar zoom in, como ir pro próximo frame, como ver onion skin e tudo mais. Mas coisas mais específicas talvez já não seja da sua alçada. E para aprender outras coisas mais específicas, aí sim vai precisar de uma curva de aprendizado maior. Aí, por exemplo, recentemente eu tive uma oportunidade de trabalho, mas que ela é num programa que eu nunca tinha usado na minha vida. Eu particularmente gosto de aprender os programas e tá sendo interessante, assim. Eu vejo, inclusive, outra galera ali que tá na produção e que sabe já usar o programa, já usa há mais tempo e tudo mais, eles fazem coisas assim, coisas que pra mim são muito mais óbvias de fazer em outro programa, tipo o Toon Boom Harmony, só que aqui eu não faço ideia de como fazer, sabe? Os botões são em lugares diferentes, os botões têm nomes, têm formatos diferentes, é tudo muito diferente. Mas que aprendendo onde apertar os botões, eu consigo, sabe? Eu consigo fazer a animação. E isso que é importante, a gente conseguir fazer a arte independente da nossa ferramenta. E por isso também é interessante a gente pensar nos programas como ferramentas e não necessariamente como dependência. Porque é uma comparação totalmente injusta, mas que muita gente faz com inteligência artificial. Como se a vinda da IA fosse comparável à vinda da arte digital. Ou a mudança de programas padrões do mercado. E não é comparável, tá? É uma coisa completamente nova que só a gente está vivenciando. Então não tem como a gente comparar a vinda da inteligência artificial com a vinda da lâmpada, ou a troca de animação do papel para a animação digital. Não é. Claro que existem reclamações e aversões que são parecidas, de fato, né? Alguns artistas que fazem nariz torto por motivos que podem ser parecidos, mas não são. Na arte digital, por exemplo, a arte digital ela não surgiu apesar do computador. Ela surgiu como uma coisa posterior ao computador. Nos primeiros computadores, a gente só tinha letra, não tinha nenhum pente pra gente conseguir fazer. Não é como se ela tivesse vindo do computador, como se o computador ele viesse roubando o trabalho das pessoas, de autoria de outras pessoas, para fazer ele funcionar. Já a inteligência artificial, não. A inteligência artificial, ela já vem de um lugar muito diferente. Ela já vem de roubo de trabalho de diversas pessoas e também de uma falsa demanda. A inteligência artificial, ela traz, de fato, essa falsa demanda para ela, para que ela possa ser usada, para que ela possa ser importante. Porque já que ela não é importante, ela precisa se fazer importante. Então, assim, como eu disse que você não necessariamente precisa ser um desenhista para ser um animador hoje em dia, isso está muito mais relacionado a tecnicalidades. A técnica que você vai usar, a técnica que você vai aprender para aplicar ali no programa. E também você precisa aprender animação. Você não precisa aprender a desenhar, mas os 12 princípios você precisa dominar. Por mais que você esteja ali fazendo um personagem de marionete se movimentando, mesmo assim, se você for entregar um trabalho bom, você precisa saber as técnicas de animação. Bom, e só para concluir, não vai ser o programa que vai te fazer um bom artista digital, mas sim você dominar as técnicas, seja de pintura, de desenho ou de animação. E se você quer mesmo fazer arte digital e mesmo fazer animação, não caia na ladainha de que a inteligência artificial vai te trazer isso e que ela vai te proporcionar isso de uma forma mais acessível. E claro que cada um tem uma realidade diferente. Não existe, por exemplo, no mercado de animação, não existe escadas para você seguir nessa área. Então, assim, isso vai depender muito da sua realidade e como que você vai se portar nesse mercado, por exemplo. Então é claro que existem barreiras, né, tipo classe social, gênero e tudo mais. Mas existem ferramentas que elas são mais acessíveis. Existem cursos que são mais acessíveis e existem programas, por exemplo, né, que são mais acessíveis.
Tem programas que eles são gratuitos e que eles têm a curva de aprendizagem um pouco menor. Vai ser um programa que ele já tem menos botões, os botões são mais resumidos, talvez ele tenha menos ferramentas, ou se ele tem ferramentas iguais a de um profissional, ele é mais fácil de se aprender. Bom, e só para dar uma resposta para a grande pergunta do vídeo e não acabar o vídeo com uma resposta totalmente amarga, que nem a depende, para o mercado de animação brasileiro e também estadunidense, eu acho interessante você aprender o Toon Boom Harmony. Mas, por favor, fique atento às técnicas de animação, mas aprende o Toon Boom Harmony. Porque a galera já usa mais e tem mais estúdios que usam, mais produções independentes também, que usam o Toon Boom como padrão. E ele também tem muito material. Por exemplo, tem programas de 3D que eles são muito mais nichados e material para você saber como usar o programa são mais escassos. Então, é isso. A minha indicação é o Toon Boom Harmony e espero que você tenha gostado do vídeo e fiquem atentos aí para mais vídeos do canal. Tchau, tchau.